Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre um livro que eu li que se chama Decepcionado com Deus, do Philip Yancey. Foi um livro bem interessante, eu comprei compartilhado com o Lucas, meu amigo, Lucas Cadmiel. Muitos de vocês provavelmente conhecem ele. E ele começou a ler esse livro, né? Ele tem deficiência visual, então ele começou a escutar esse livro e ele achou ele muito interessante. Ele resolveu falar pra mim, leia, escute, enfim. E eu tava, sabe, postergando, até que eu resolvi sentar e falei, vou ler esse tal desse livro. E, gente, foi muito bom mesmo. Na verdade, assim, o livro ele começa contando muitas decepções e ele, principalmente, ele foca numa história de um jovem que estava estudando, estava fazendo seminário e ele teve uma decepção, assim, na fé dele, sabe? Ele fez um teste com Deus, Deus a princípio não deu a resposta que ele gostaria e aí ele se afastou, resolveu negar a própria fé, mas ainda assim ele tinha muita raiva de Deus e é impossível você ter raiva de alguém que você diz que não existe. Logo, ele aceitava sim a existência de Deus, mas ele acreditava que Deus não se importava. E a história do livro quase gira em torno disso, claro, com referências bíblicas, né, e com a história de Jó, principalmente, que é também o outro lado da história do livro. E eu confesso que no meio eu fiquei assim, meu Deus do céu, porque ele fala sobre várias tragédias, várias coisas que acontecem, várias condições que a gente às vezes acaba se submetendo e que a gente pensa, onde que tá esse lugar dessa coisa aqui, a minha fé, porque se Deus existe, por que ele não interveio aqui, né? E daí eu vou ficando meio chateada, assim, porque era muita história ruim, muita história triste, de mães que perderam filhos, de pessoas de fé que acreditaram que Deus ia curar e que Deus não curou. E a gente sabe que na nossa história a gente vai vivenciar essas coisas sim, né? E tudo isso estava girando também em torno da história de Jó que confiava em Deus, que era um homem mais reto da face da terra daquela época e ainda assim passou por muitas dificuldades. Só que o livro ele dá uma guinada assim do meio para o fim, porque ele fala de um aspecto muito interessante, ele fala do mundo espiritual. Tudo faz sentido quando a gente junta essas partes. Por quê? Porque se a gente pensa que o nosso mundo é só regido por leis naturais e que Deus existe só as leis naturais que importam, então vai dar errado. Alguma coisa vai dar errado. Porque a gente não consegue ver o todo. Existe uma ação espiritual também acontecendo concomitantemente. E isso fica muito claro na história de Jó. E na nossa história também isso acontece, mas a gente não consegue perceber. E no livro, no final, o autor ele vai falar a respeito dele, da conversão dele. Que eu assim fiquei chocada. Na verdade, eu vou falar mais a respeito disso. Ele também estava fazendo seminário, estava fazendo faculdade de teologia, estava estudando. E olha só a condição dele. Ele começou a ver que os cristãos da faculdade, do curso, se reuniam para orar, que era uma parte da programação do curso, né? E eles contavam testemunhos de coisas pequenas que tinham acontecido na vida deles, no dia a dia deles, de como que Deus tinha abençoado. E ele começou a zombar disso, ele começou a achar que isso era coisa da cabeça das pessoas. E ele começou a contar falsos testemunhos. Ele começou a inventar coisas para ser bem aceito no meio deles e isso fazia com que ele desprezasse os amigos dele mais ainda, né, internamente, sabe? Não era externo, mas era interno, esse desprezo. E ele dizia, assim, tinha uma matéria que era sobre evangelismo. E ele escrevia um relatório falso que tinha ido na universidade, evangelizado tantos jovens, entregado folheto, orado com eles, quando na verdade ele tinha ido na universidade, assistir TV, comer pipoca e não tinha falado de Jesus para ninguém. E isso durou um tempo, né, alguns meses, ele vivendo nessa situação. E num dia, numa reunião de oração, ele nunca orava, né, nunca fazia oração em público, e ele resolveu fazer essa oração em público e ele falou assim que foi muito engraçado porque ele não tinha planejado fazer essa oração. Foi algo assim que brotou de dentro dele e quando ele viu ele estava fazendo. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu algumas vezes de fazer umas coisas assim que você fica meio... Como que eu fiz isso? E quando ele foi orar, ele revelou todo o coração dele ali para Deus. Ele falou, olha, Senhor, é o seguinte...
Isso aqui é tudo uma farsa, não sei o quê. Eu acho que o senhor nem está envolvido nesse negócio. E assim, ele foi falando o que estava no coração dele na frente de todo mundo. Os colegas dele, claro, ficaram chocados. Só que o que é mais interessante é que nessa hora que ele estava fazendo essa oração, que estava saindo de dentro dele, aquilo que era a verdade que ele estava vivendo, Deus falou com ele. E falou com ele, sim, ele falou que foi algo muito engraçado, porque não foi tipo um sonho, mas parecia uma visão, e ele ficou meio confuso, porque assim, na frente dele foi como se aparecesse o bom samaritano, sabe aquela parábola? E ele fosse aquele que estava jogado no chão, machucado, aquele homem que estava precisando de ajuda. E Jesus estava agachado para ajudar ele, e ele se levantou, sentou e cuspiu na cara de Jesus. Era isso que ele conseguia ver na hora que ele estava orando. E ele falou que aquilo foi tão chocante para ele, que a partir daquele momento, daquela oração, ele entendeu que Deus estava falando com ele, que ele precisava rever, porque realmente ele estava cuspindo no rosto de Jesus, com o comportamento que ele estava tendo, desperdiçando tudo aquilo que Jesus estava fazendo para alcançar ele, né? E isso me fez lembrar muito a minha história. Eu não sei se você já teve algum encontro com Deus, e se você está vivendo com Cristo, se você está indo à igreja, digamos assim, e você não teve um encontro com Deus ainda, você precisa ter, tá? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas eu lembro como que foi o meu encontro. E eu fiquei... Por que eu fiquei chocada com essa história? Porque o meu encontro foi muito parecido. Foi em final de 2018. Eu estava bastante revoltada com muitas coisas que estavam acontecendo na minha vida. Eu ainda estava bem sensível. Sabe quando você fica com raiva das coisas que aconteceram no passado? E aquela raiva parece que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai tomando conta do teu coração. E a gente nem percebe às vezes que isso vai acontecendo, mas presta atenção nos teus pensamentos para ver se isso não está acontecendo com você. E eu estava naquela condição, sabe? Por dentro eu não conseguia estar feliz, em momento algum. E por quê? Eu sempre justificava que era por causa de injustiças. Aí um belo dia, estava eu em casa, era época de eleição, meu marido e eu tínhamos uma opinião diferente a respeito, né, das nossas opiniões políticas eram diferentes, e eu resolvi que não ia conversar com ele a respeito disso. Aí, nesse dia, eu estava lavando louça, ele estava secando, lembro do jeitinho, assim, comecei a limpar o fogão e ele perguntou pra mim: em quem que você vai votar? Daí eu falei pra ele, né? Daí ele falou assim: não acredito que você vai fazer isso, não sei o quê. E daí eu já previ, né? Pronto, vai dar nhaca isso aqui, a gente vai acabar discutindo. Faz 5 anos que eu sou casada com o Isaac, a gente nunca teve uma discussão, assim. Mas nesse dia foi engraçado, entre aspas, né? Ele começou a falar alto comigo e eu por dentro era como se eu tivesse uma pedra. Sabe quando você não tá sentindo nada? Eu não sentia raiva, eu não sentia nada. Eu tava assim, bem, vou falar minha opinião, se der ruim deu, se não der também tá bom. Tava assim, bom, você sabe como é que é. Aí ele começou a falar alto comigo e eu virei assim pra ele e falei: por que você tá falando assim comigo? Mas assim, não tava nem chateada, nem com raiva, nem nada. E daí ele falou assim, mais alto ainda: porque eu me preocupo com você. Eu falei: não, você não se preocupa comigo. Você só quer que eu mude de ideia e pense igual você. E eu continuei fazendo as minhas coisas ali. Alguns segundos depois, o Isaac me chamou de volta e falou: eu me preocupo com você. E na hora que eu olhei pro rosto dele, e eu olhei pros olhos dele, eu levei um choque. Ele falou a mesma coisa. Só que na hora que eu olhei pra ele, era como se não fosse ele. Foi um negócio muito doido. Porque na hora que eu olhei pra ele, assim, eu olhei nos olhos dele, era o Isaac que eu conhecia, mas nos olhos dele parecia que não era ele. E eu tinha uma convicção tão forte dentro de mim naquele momento de que não era o Isaac, que eu fiquei chocada. E na hora que eu fiquei chocada, automaticamente dentro de mim alguma coisa se quebrou, assim, tipo, rompeu, e eu falei: meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Era uma discussão de política e aconteceu alguma coisa que eu não conseguia explicar. E daí, depois daquilo, eu passei 3 dias, eu ia tentar orar, eu só chorava.
Porque eu entendia que aquele "eu me preocupo com você" não era o Isaac falando. Era Deus falando através do próprio Isaac. E eu teve uma outra experiência que eu senti isso também, mas, né, com outra pessoa, e que eu fiquei assim, meu Deus, como o Senhor fala às vezes através das pessoas, e a gente, como é bom poder reconhecer Deus nessas coisas. Às vezes a gente pensa que o que aconteceu com a gente é simples, mas a partir daquele momento eu comecei a perceber que era algo que Deus estava fazendo em mim, que era espiritual. Eu não conseguia ver no mundo natural. No mundo natural, você ia falar que essa discussão foi nada a ver, mas no mundo espiritual alguma coisa aconteceu. Porque a partir daquele momento, daquela frase que eu entendi que foi Deus falando para mim, que Ele se preocupava comigo, eu abandonei a minha ira, eu entreguei o meu sentimento de injustiça diante de Deus, e eu consegui descansar de um jeito que eu nunca tinha descansado antes. Foi a melhor coisa que aconteceu. A partir daquele dia, meus pensamentos mudaram. Foi algo assim extraordinário. Eu comecei a pensar coisas tão boas que eu ficava rindo sozinha. E eu comecei a perceber o quanto meus pensamentos eram ruins, quanto eu sempre estava pensando mal, como eu sempre estava planejando coisas ruins que iriam acontecer, como eu sempre estava pensando naquela discussão que eu poderia ter respondido isso, aquilo, ou tendo brigas imaginárias. Gente, isso é uma prisão tenebrosa. Não sei se você já teve isso, mas eu vivia assim. E eu não conseguia ser feliz de fato, e Deus estava vendo o meu sofrimento, e Ele queria chegar até mim, mas meu coração estava tão endurecido que eu não queria permitir que Ele chegasse. Então Ele veio por meio de alguém que estava ali do meu lado, e Ele sabia o que Ele deveria falar e como que eu iria reconhecer Ele. Então, às vezes, igual como aconteceu com o Philip Yancey, que é o autor do livro Decepcionado com Deus, eu me reconheci ali na minha história, né? Tipo, aconteceu algo muito semelhante comigo num encontro assim que é algo, gente, inesperado, assim, você tá em casa, lavando louça, e Deus chega e fala com você. Provavelmente, se você não passou ainda por esse processo de transformação, por esse momento em que Deus chega e fala com você, algo que vai te impactar e mudar para sempre, você precisa desse momento. E eu espero que você ore a respeito disso, que você peça para Deus esse momento, porque depois que esse momento acontece, você sente, o Espírito Santo vem morar dentro de você. Ele muda os teus pensamentos, ele muda os teus sentimentos, ele muda o teu foco. As injustiças daqui parecem tão pequenas, e elas são, de fato, quando a gente olha pelo prisma, né, eterno. E elas ainda geram pra gente um peso de glória. Você consegue entender que daí muda totalmente o jeito da gente viver? As coisas que me afetavam antes agora não me afetam mais. Mas você não fica mais triste? Eu fico triste, eu fico sensível, temos os mesmos sentimentos de seres humanos, mas a gente tem uma esperança agora. Agora eu consigo olhar de um outro ângulo. Agora, quando começa a vir qualquer tipo de pensamento que seja ruim na minha cabeça, eu falo com Deus. E agora, quando eu peco, quando eu faço alguma coisa que eu sei que não era da vontade de Deus, o meu coração se entristece. E agora eu consigo ver quando eu tropeço, coisa que antes eu não conseguia ver. Minha vida estava uma meleca, assim, eu estava indo na igreja religiosamente, religiosa no sentido ruim, tá? Sei que Tiago fala sobre a verdadeira religião, mas não era uma verdadeira religião, não. Estava indo lá, estava sentada lá, não conseguia absorver a palavra que Deus estava falando para mim, não conseguia praticar aquilo que Deus estava falando para mim, mas a partir desse dia, eu sei que Deus foi trabalhando, Ele tinha falado a respeito da paternidade antes, só que eu ainda assim estava muito endurecida, e Deus foi trabalhando e foi fazendo aquilo que Ele sabia que eu precisava. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou compartilhando isso hoje com vocês? Para que você busque isso, para que você busque ter um encontro com Deus. Se você não teve, se joga nos pés de Jesus e seja sincero. Sabe, uma das coisas que eu percebo, Deus não vai se manifestar enquanto você tiver com a tua mascarinha de bonzinho, isso não vai acontecer. Sabe, quando eu expus o meu coração e eu falei ali o que eu pensava naquele momento, Deus se manifestou para mim. Quando o Felipe, o autor do livro, ele também expôs aquilo que ele pensava, e ele se expôs do jeito que ele era, Deus se manifestou para ele. Deus vai se manifestar para você quando você for sincero com Ele. Então, ora e fala de verdade para Deus aquilo que você está sentindo, aquilo que você está pensando, que para Ele não existe nenhum segredo. E Deus detesta qualquer tipo de mentira, qualquer tipo de falsidade. Para Ele não existe
Não existe condição de esconder as coisas. Então coloca tudo em pratos limpos, seja sincero com Deus. E Ele vai ser sincero com você. Deus é recíproco com a gente. Quando a gente não é sincero com Deus, Deus não tem nada para mostrar pra gente, né? Como diz o pastor Luciano Subirá. Porque Deus não tem insinceridade. Ele é a verdade. Então, se você não for sincero, Ele não vai se revelar para você. Bom, é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Quem quiser ler o livro, super recomendo. E até mais.